gente, bom dia. Hoje a gente vai falar na nossa série sobre as confissões reformadas, sobre a Confissão da Guanabara. É uma história que eu gosto muito porque é a história de uma das primeiras confissões reformadas e é uma confissão que foi escrita aqui no Brasil. Por isso a gente tem nessa tela esse fundo, que é um fundo que mostra o Pão de Açúcar, a Baía de Guanabara, e a ilha de Vieganhon, que é uma ilha onde hoje está a Escola Naval do Rio de Janeiro. Essa história toda se passa aqui e a gente quer contar um pouco mais sobre o que aconteceu. Pode passar. Aqui a gente tem um mapa da época que vocês não vão conseguir ver muito bem, mas aqui é para onde dá o oceano e aqui a Baía de Guanabara. Aqui a gente tem a Ilha Grande e bem aqui a ilha onde hoje é a Escola Naval, a ilha onde foi construído o Forte de Coligny, e que é chamada de Ilha de Vieganhon. Nesse mapa aqui a gente ainda não vê alguns dos aterros no Rio de Janeiro, por isso a ilha está mais longe do continente, mas a gente vai falar de uma história que acontece aqui, exatamente nessa ilha e nessas partes do continente. Pode passar. Aqui a gente vai primeiro contar um pouco da história da França Antártica. A França Antártica foi um projeto de colonização francesa que aconteceu no Brasil no início ali do século XVI, na verdade na metade do século XVI, e que foi foi liderada por esse Nicolas Vieganhon, que era um explorador, ele era uma liderança de certa forma militar e um explorador comercial que já conhecia o Rio de Janeiro, já conhecia a Baía de Guanabara, porque ele comercializava com indígenas, com os tupinambás, com outros indígenas aqui no Brasil. E um dia ele teve essa ideia de convencer o rei da França, o Henrique II, a fazer uma colônia francesa aqui. Ele conseguiu esse convencimento e instalou em 1555, ele veio para cá e instalou ali uma colonização, primeiro nessa ilha, ficava um pouco mais protegido dos próprios indígenas, ele fez amizade com os povos indígenas e ali começou essa colonização. O Henrique II era um rei católico e a gente já falou sobre isso inclusive nas aulas, quem pôde assistir, era bem numa fase em que a reforma protestante estava crescendo e se espalhando pela Europa, e o Henrique II, um rei católico na França, que perseguia em alguns momentos os huguenotes, que eram os calvinistas franceses, eram aqueles seguidores da ideia de João Calvino que estavam espalhados pela França. Como tinha essa briga ali entre os huguenotes e os católicos na França, em algum momento houve uma ideia, e não foi do Nicolas Vieganhon, mas uma ideia que foi tocada principalmente pelo Duque de Coligny, que era um almirante francês que se converteu ao protestantismo. Essa ideia do Duque de Coligny foi de enviar protestantes para esse empreendimento na França Antártica, para esse empreendimento aqui no Brasil, para que ali eles tivessem liberdade de culto. E aí, em algum momento, em 1556, o Vieganhon ele pede ao rei Henrique II que envie mais gente para poder fortalecer aquela empreitada de colonização ali na França Antártica, ali na Baía de Guanabara. O rei não tinha como mandar muita gente e o Duque de Coligny ele tem a grande ideia de vamos fazer o seguinte, vamos mandar alguns protestantes para que lá se estabeleça uma colônia com liberdade religiosa. E nessa colônia com liberdade religiosa possa ter cultos protestantes em francês e eles possam gozar ali de alguma liberdade. Ele próprio era um protestante convertido, um católico convertido ao protestantismo, que foi muito importante na manutenção do protestantismo, para ajudar a espalhar o protestantismo na França. E então o Duque de Coligny entra em contato com João Calvino, que era, na época, já pastor em Genebra, como a gente já estudou também, e pede para que João Calvino envie pessoas para
para essa colônia. Mande gente para essa colônia. E dessa forma ele teria a primeira experiência de missão ou de colônia. Na verdade era mais de colônia do que de missão, mas de certa forma também funcionava como missão na América. Até então não havia nenhuma experiência protestante na América. Na Europa as experiências protestantes ainda estavam crescentes, mas ainda eram muito recentes. A gente lembra que a reforma protestante de Lutero foi só em 1517, então a gente está falando de menos de 40 anos depois. E aí o Calvino envia alguns protestantes, entre eles 2 pastores, que eram o Pierre Chartier e um outro mais jovem, que ainda nem tinha se formado, estava no seminário, que chamava Guillaume. Eles vieram para cá e chegaram no Brasil, chegaram na Baía de Guanabara em fevereiro de 1557. Em 10 de março de 1557, quando eles finalmente aportam ali, conseguem se estabelecer e tal, na ilha de Vergagnon, eles realizam o primeiro culto protestante no Brasil, 10 de março de 1557. E é o primeiro culto protestante nas Américas. E em 21 de março de 1557, alguns dias depois, alguns domingos depois, eles realizam então a primeira ceia. A primeira ceia protestante feita em solo brasileiro foi essa ceia de 21 de março de 1557, que foi ministrada por esse pastor Pierre Chartier. E aí acontece que eles começam a ficar ali, e uma das coisas porque o Vergagnon no início recebe bem esses franceses protestantes enviados por Calvino, enviados pelo Duque de Coligny, é porque ele acreditava que era necessário, era importante ter na colônia um pouco mais de moral cristã mesmo. Ele pediu isso quando ele enviou uma carta ao rei pedindo para mandar reforços. Por quê? Aqui tinha vários homens franceses que estavam ali em relações com as índias, com as nativas. Ele exigia então que eles se casassem, obrigava às vezes o casamento para que essas relações fossem legalizadas ou fossem amparadas pela moralidade francesa. Ele faz essa exigência então. Só que ele percebe que ele não conseguia controlar os ímpetos de todo mundo, especialmente das próprias pessoas que estavam nessa expedição. E aí ele pede um reforço para que mandem cristãos para poder moralizar, de certa forma, a vida na colônia. E então, quando chegam os protestantes, embora o próprio Nicolas de Vergagnon não fosse protestante, ele era católico, mas ele era um católico que tentava ter um meio termo ali, ele tentava buscar alguma coisa que reunificasse a fé dos dois, entre protestantes e católicos. E ele recebe bem esses protestantes justamente porque ele acreditava que aquilo ali fosse importante para o sucesso da colônia, que tivesse uma moral francesa, católica ou cristã, no caso protestante, que era ainda mais rígida do que a moral católica, que aquilo ali fosse ser muito importante para o sucesso daquela empreitada. Acontece que havia também católicos entre aqueles povos. Haviam já índios convertidos ao cristianismo, índios que participavam dessas ceias, inclusive desses cultos e ceias junto com os protestantes. Só que um desses católicos, ele começa a fazer uma campanha mesmo contra algumas daquelas ideias trazidas pelos protestantes, e começa ali uma briga entre os católicos e os protestantes dentro dessa experiência da França Antártica. Isso culminou no quê? Culminou no próprio Vergagnon, que era o grande chefe político da França Antártica, ele assumindo a posição mais pró-católica e começando a tentar modificar as práticas protestantes aqui. Por causa disso, em 1558, voltam alguns desses protestantes, foram enviados
por Calvino voltam para a França, inclusive o pastor Pierre Chartier e o Guillaume, que era assistente dele, eles voltam para a França, mas ficam aqui ainda alguns protestantes. E desses protestantes, me dá o bloquinho que eu deixei. Desses protestantes que ficaram aqui na França Antártica, ficaram no Brasil, alguns deles foram mandados para fora da ilha e aí ficaram no continente esperando uma embarcação francesa para voltar. Fala. Então, vou voltar. Desses protestantes, alguns deles que ficaram no Brasil, eles ficaram esperando embarcações francesas também para voltar para a França, já que eles foram exilados ou expulsos da ilha de Vieganhon. E nesse tempo eles ficaram no continente esperando. O continente já tinha também algumas construções francesas, já fazia um pouco parte da colônia e também tinha muito convívio com os indígenas. Alguns desses chegam a embarcar numa embarcação francesa, num navio francês, percebem que o navio estava em condições muito ruins e que havia uma grande chance dele naufragar. E eles resolvem sair e voltar para o continente. Quando eles voltam para o continente, eles irritam a liderança política da ilha de Vieganhon, da França Antártica, e são considerados como espiões ali. Eles passam a ser considerados espiões na França Antártica, como se fossem passar para os portugueses ou para outras nações os segredos do forte de Coligny, da ilha de Vieganhon, e com isso eles são considerados traidores. O Vieganhon então tem a ideia de mandar prender essas pessoas, e aí a gente vai destacar, eram 5 pessoas, mas a gente vai destacar 4 deles. Um é o Jacques Valère, que a gente não vai falar dele hoje especificamente, mas os outros 4 são o Jean de Bourdelle, Mathieu Verneil, Pierre Bourdon e André de Lafont. Esses 4, eles são presos, voltam para a ilha de Vieganhon para ficarem presos no forte. E ali da prisão, eles são instados pelo Vieganhon a explicar qual era a fé deles. E aí eles resolvem explicar essa fé e na prisão, numa noite, de um dia para o outro, eles escrevem um texto que se torna uma confissão de fé. E é basicamente um texto de defesa de por que eles não deveriam ser presos ou mortos por causa da fé. Porque eles estavam sendo acusados justamente de heresia, eles estavam sendo acusados de apostatarem da fé, de abandonarem a fé católica. E aí eles escrevem esse texto, que é uma das primeiras confissões reformadas do mundo, e certamente a primeira escrita em solo americano. E esse texto traz alguns capítulos só, ele é bem curto, ele não chega a ter mais do que 20 pontos, bem pequeno mesmo, e eles explicam tudo aquilo que eles creem, a base de tudo aquilo que eles creem. E aí, vamos pro próximo. A gente vai passar rapidamente sobre alguns desses pontos que são os pontos principais da confissão de fé da Guanabara. A confissão da Guanabara começa com uma afirmação daquilo em que eles creem, uma afirmação de que creem em Deus. E diz assim: cremos em um só Deus, imortal, invisível, Criador do céu e da terra, e de todas as coisas, tanto visíveis como invisíveis, o qual é distinto em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Santo Espírito, que não constituem senão uma mesma substância, em essência eterna, e uma mesma vontade. A gente vê que tem aí uma reafirmação dos credos, dos primeiros credos cristãos, aqueles credos que ainda são aceitos tanto por católicos, quanto por ortodoxos, quanto por protestantes. E eles reafirmam que eles não creem em um outro Deus, mas creem nesse mesmo Deus, um Deus triuno, um Deus que é único, mas que é distinto em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa é a primeira afirmação, a afirmação mais forte
dessa confissão, que a gente lembra, é escrita enquanto eles estão sendo presos, ameaçados de morte por causa da fé deles. Aí a gente vai para a segunda, que fala: adorando nosso Senhor Jesus Cristo, não separamos uma natureza da outra, confessando as duas naturezas, a saber, divina e humana, neles inseparáveis. E aí a gente vê mais uma reafirmação daquelas verdades, daqueles dogmas que já estavam postos lá nos primeiros credos, que já estava no credo de Nicéia, que foi afirmado de forma peremptória, mesmo de forma muito firme em Nicéia, para lembrar que Cristo tem duas naturezas, uma natureza humana e uma natureza divina. Antes de que eles fossem acusados de não reconhecer alguma dessas naturezas de Cristo. Isso aqui, de novo, é um documento de defesa para lembrar que eles creem nas mesmas coisas que aqueles acusadores que estão dizendo que eles são hereges, que eles creem nas mesmas coisas que aqueles acusadores. Então, eles precisam dizer primeiro que a minha fé é uma fé ortodoxa, a minha fé é uma fé fundamentada, é uma fé que é a mesma fé de Agostinho, a mesma fé dos pais da igreja, a mesma fé dos apóstolos. Então, eles têm essa preocupação, mesmo escrevendo um texto muito simples e muito rápido, no meio de uma prisão, quando eles estavam com a vida ameaçada. Próximo. A gente vai pular alguns trechos, a gente não vai ler tudo, mas para mostrar quais outras preocupações são as principais preocupações desses autores. Aqui, no ponto 5, eles dizem: cremos no Santíssimo Sacramento da Ceia, com as figuras corporais do pão e do vinho, as almas fiéis são realmente de fato alimentadas com a própria substância do nosso Senhor Jesus Cristo, como nossos corpos são alimentados de alimentos. E assim não entendemos dizer que o pão e o vinho sejam transformados ou transubstanciados no seu corpo, porque o pão continua em sua natureza e substância, semelhantemente ao vinho, e não há mudança ou alteração. Aqui eles reafirmam qual é a doutrina protestante para a ceia. E a doutrina protestante para a ceia é essa de que sim, a ceia é alimento para a alma, assim como o alimento é alimento para o corpo. Então ela tem essa importância mesmo de revigorar os fiéis, de manter os fiéis firmes em Cristo, mas ao mesmo tempo eles rejeitam a doutrina da transubstanciação, que é a doutrina pregada pela Igreja Católica. Então você tem essa importância aqui de marcar uma diferença com o catolicismo, e nesse ponto eles já são muito calvinistas. Eles assumem a doutrina da ceia, que é a doutrina pregada por Calvino, diferente já da doutrina do Lutero, como a gente já viu em outras aulas. Vamos para o próximo ponto. O próximo ponto fala do batismo. Então ele reforça esse outro, que é o segundo, e são os dois únicos sacramentos. O batismo, eles dizem: cremos que o batismo é sacramento de penitência e como uma entrada na Igreja de Deus para sermos incorporados em Jesus Cristo. Então eles reafirmam que o batismo e a ceia são os únicos sacramentos, reafirmam o batismo como sacramento, a relevância do batismo para que as pessoas entrem na igreja. Que quando a pessoa é batizada, ela passa a fazer parte desse corpo físico visível que é a Igreja de Cristo. Para o próximo, e aí eles começam a entrar em pontos mais doutrinários, especificamente sobre salvação e sobre pecado, em que eles reafirmam a distância da Igreja Católica. Nesse ponto 10 eles dizem assim: quanto ao livre-arbítrio, cremos que se o primeiro homem criado à imagem de Deus teve liberdade de vontade, tanto para bem como para mal, só ele conheceu o que era livre-arbítrio, estando em sua integridade. Ora, ele nem apenas guardou este dom de Deus, assim como dele foi privado por seu pecado, e todos os que descendem dele, de sorte que nenhum da semente de Adão tem uma centelha do bem. Então eles reafirmam aqui a doutrina do pecado original, eles falam de livre-arbítrio e rejeitam a ideia de que o homem tem o livre-arbítrio. Pelo contrário, o homem é caído no pecado e por isso aquela centelha do bem não existe mais nos homens, e isso leva depois à conclusão, em que eles vão desenvolver um pouco melhor, de que o homem é completamente necessitado
da graça de Deus, e que sozinho ele não pode alcançar o bem, ele não pode fazer o que é bom. Então aqui a gente tem uma firme colocação que vai contra parte dos ensinamentos católicos, que de certa forma também poderia ser uma assinatura na sentença de morte deles, mas eles afirmam mesmo assim aquelas ideias que são ideias protestantes. Vamos para o próximo, que diz, a gente vai para o ponto 16 agora. O ponto 16 diz assim: cremos que Jesus Cristo é o nosso único mediador, intercessor e advogado, pelo qual temos acesso ao Pai, e que, justificados no seu sangue, seremos livres da morte, e por ele já reconciliados, teremos plena vitória contra a morte. E aí a gente vê mais um ponto em que eles reafirmam a importância de Jesus Cristo, que só Jesus Cristo é mediador entre Deus e os homens. Isso é muito relevante na medida em que os católicos ainda têm outros intercessores, e esse é um dos pontos centrais da acusação. Afinal, eles estão tendo uma fé que não é a fé católica, e é isso que vai levá-los para a morte. E, evidentemente, tudo que decorre disso, como o fato de que, sei lá, eles são considerados como agitadores, levando uma fé diferente para a ilha de Verganhon. E aí eles reafirmam esse ponto também de Jesus como o único mediador. Tem mais um, eu acho. Diz aí no 17, quanto aos mortos, e o 17 é o último, quanto aos mortos, São Paulo, na primeira epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 4, nos proíbe entristecer-nos por eles, porque isto convém aos pagãos, que não têm esperança alguma de ressuscitar. O apóstolo não manda e nem ensina a orar por eles, o que não teria esquecido se fosse conveniente. E aí mais uma firme posição contra os católicos. A gente vê aqui uma condenação muito forte à oração pelos mortos e a ideia de que os mortos são intercessores ou que nós devemos orar para que os mortos alcancem os céus. Eles fazem essa afirmação ali como um final, como um desfecho daquela confissão. Uma confissão que a gente lembra, é uma confissão que serve para se defenderem de acusações de heresia. E, na verdade, também vai servir, quando eles terminam essa confissão, para a condenação deles. Eu falei dos 4 que foram condenados, tinha 5 presos, né? E aí tem essa história se o Jacques Baller ele participou ou não da confecção, da escritura da confissão, mas ele conseguiu fugir e não foi condenado. Os outros 4, o Jean de Bourdelle, Mathieu Vernet, Pierre Bourdon e André Delafont, eles são condenados e mortos ali sob os poderes do Vieganhon na ilha, na Baía de Guanabara, lá na ilha, na época chamada de Ilha de Sergipe, hoje chamada de Ilha de Vieganhon. E condenados ali, eles se tornam alguns dos primeiros mártires protestantes a morrerem em disputas religiosas no mundo, e alguns dos primeiros na América, certamente os primeiros na América. Essa é uma história que, se não tem a ver diretamente com a igreja brasileira, porque afinal de contas teve uma descontinuidade ali, a igreja protestante não continuou existindo, mas é uma história de precursores do protestantismo no Brasil, que mostra como que Deus já, de certa forma, cuidava da igreja e fazia com que sua palavra chegasse em lugares que a gente não imaginava. Depois demorou mais, foi em 1555 que eles chegaram, demorou mais 300 anos para que o protestantismo voltasse ao Brasil para se firmar. Mas a história desses 4 mártires foi contada, ela foi contada pelo próprio Vieganhon, que evidentemente contou de outra forma a história, mas também foi contada por alguns desses pastores que estiveram aqui, que fizeram uma grande defesa desses 4 homens, especialmente pelo próprio Pierre Richer, também pelo Jean Crespin e pelo Jean de Léry. Esses 3 homens contaram essas histórias, tentando lembrar, deixar registrado que aqui na América já havia tido, sim, uma experiência protestante, lá na Baía de Guanabara, lá no Rio de Janeiro, e que essa experiência deveria servir para os
para os homens que creem em Deus, para os protestantes em outros lugares ao redor do mundo, para que eles se mantivessem firmes naquelas doutrinas. E essa é a história da França Antártica e especialmente da Construção de Guanabara, que a gente queria deixar para vocês hoje. Obrigado, bom dia, bom domingo.